Fala galera do primeiro ano, tudo jóia com vocês? Muito bem-vindo a mais uma aula de filosofia, da filosofia clássica. Desta vez nós vamos começar a falar sobre Sócrates. Sócrates, que foi um dos pensadores importantes e também divisor de água do período clássico da filosofia grega. Então, bastante atenção e uma ótima aula para vocês. Vamos agora iniciar a nossa temática falando mais uma vez sobre a filosofia da Grécia clássica. Desta vez nós vamos falar sobre a teoria, o pensamento filosófico de Sócrates. Sócrates foi um dos principais pensadores desse período, se não um dos divisores de água desse período. Um grande pensador, de forma que há um tipo de filosofia antes e um tipo de filosofia depois de Sócrates. Portanto, ele é uma personagem bastante significativa quando se trata da filosofia clássica grega. Então, Sócrates de Atenas, ele que nasceu nessa cidade de Atenas, entre os anos 469 e 399 a.C., é tradicionalmente considerado um marco divisório da história da filosofia grega. Por isso, os filósofos que o antecedem são chamados pré-socráticos e os que sucedem de pós-socráticos. E aí depois nós vamos ver, daqui para frente, quem são os pós-socráticos, como, por exemplo, Platão, Aristóteles e outros que vêm depois de Sócrates. Então, este filósofo pensador desenvolvia um saber filosófico, sempre dando demonstrações de que era preciso unir a vida concreta ao pensamento, unir o saber ao fazer, a consciência intelectual à consciência prática ou moral. Então, Sócrates ele deixa as teorias, deixa os temas mais subjetivistas e passa agora a se importar, a criar uma teoria filosófica voltada para a vida cotidiana das pessoas, a vida na cidade, o que as pessoas vivem, o que as pessoas pensam, o que as pessoas elas formulam como criação para uma vida como cidadão. Tanto quanto os sofistas, Sócrates abandonou a preocupação em explicar a natureza e se concentrou na problemática do homem. No entanto, contrariamente aos sofistas, Sócrates opunha-se ao relativismo em relação à questão da moralidade e ao uso da retórica para atingir interesses particulares. Veja, Sócrates ele vai fugir também da temática da cosmologia, da descoberta do universo, da preocupação da origem da vida. Ele vai centrar na pessoa humana. Por isso, o pensamento dele é considerado antropológico, voltado para a realidade ética e moral da pessoa, Centra-se na própria pessoa humana, deixando as realidades externas em segundo plano ou sem nenhuma preocupação, de forma que ele volta às suas questões filosóficas para a antropologia, ou seja, para as questões humanistas. Sócrates procurava um fundamento para as interrogações humanas, como, por exemplo, o que é bom, o que é a virtude, o que é a justiça. Essas são as preocupações principais que eram levantadas por Sócrates nas suas especulações, nas suas hipóteses, no seu fazer filosófico humanista. Enquanto os sofistas situavam suas reflexões a partir dos dados empíricos, ou seja, da experiência, do fato concreto da realidade, sem se preocupar com a investigação de uma essência da virtude, a partir da qual a própria realidade empírica pudesse ser avaliada. Essa é a preocupação socrática com a essência da virtude, buscar sempre descobrir as questões da virtude humana,
né? Por isso a importância dessas três perguntas, né? O que é bom, o que é a virtude, o que é a justiça, né? Então ele tinha essa grande preocupação voltada para as questões da virtude humana. Então a pergunta fundamental que Sócrates tentava responder era: o que é a essência do homem? Então essa é uma pergunta taxativa para o pensamento socrático, né? O que é a essência do homem? Onde está? O que é? Né? E ele respondia dizendo que o homem é a sua alma. Entende-se alma naquela concepção grega que a gente já havia conversado sobre a mesma. A alma como a sede da razão, o nosso eu consciente, que inclui a consciência intelectual e a consciência moral, que distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza, né? Então a questão intelectual, a capacidade do conhecimento, que no pensamento e na cultura grega é igual à alma, isso é uma marca importante para os seres humanos. E esta marca, né, essa característica é o que faz os seres humanos diferente dos demais seres, dos animais, portanto. Por isso, o autoconhecimento era um dos pontos básicos da filosofia socrática. Por isso, a expressão conhece-te a ti mesmo era a recomendação básica feita por Sócrates e a seus discípulos. Se tem alguma coisa que precisa ser conhecida, é conhecer você mesmo, voltar para o teu interior, fazer questionamentos sobre você mesmo, porque não adianta conhecer as coisas externas, o mundo ao nosso redor, se a gente não tem um conhecimento ou tem um conhecimento muito limitado sobre si mesmo. Então essa era uma grande preocupação socrática e daí, portanto, que ele era, o seu conhecimento filosófico era tido como humanista, voltado para a pessoa e as questões humanas. Sua filosofia era desenvolvida mediante diálogos críticos com seus interlocutores. Esses diálogos podem ser divididos em dois momentos básicos, como, por exemplo, a ironia e a maêutica, que são as duas temáticas que nós vamos ver logo em seguida. Como eu estava falando sobre as duas temáticas de interlocução, de diálogo, de instrução de Sócrates com seus discípulos e com as pessoas que se achegavam para ele para conversar sobre temas de virtude. Entre eles estava o método, estava a prática chamada de ironia. Na linguagem cotidiana, a palavra ironia tem um significado depreciativo. Quando a gente fala assim, aquela pessoa é uma pessoa muito irônica, ou seja, ela é sarcástica, né? Ela é uma pessoa que ela desfaz, das pessoas, ela zomba das pessoas, etc, etc. Então esse é o fator depreciativo. Mas na filosofia socrática ela tem um outro significado. Não é esse o sentido da ironia socrática. No grego, ironia quer dizer interrogação. De fato, Sócrates interrogava seus discípulos naquilo que pensavam saber. Então, na cultura e na mentalidade e na epistemologia grega, a palavra ironia quer dizer interrogação, pergunta, perguntar. É coisa que é diferente daquilo que a gente entende por ironia na linguagem popular atual. O que é o bem? O que é a justiça? E a coragem? E a piedade? São exemplos de algumas perguntas elaboradas e feitas por Sócrates dentro do contexto da ironia. E aí os seus discípulos e ouvintes vai, portanto, respondendo sobre cada pergunta destas. E Sócrates buscava demolir o orgulho, a arrogância e a presunção do saber. A primeira virtude do sábio é adquirir a consciência da própria ignorância. Sei que nada sei, dizia Sócrates, Se tem uma coisa que a gente não sabe, é de nada, Quanto mais se sabe, mais se tem a certeza de que você não sabe de nada. Portanto, o conhecimento ele é inesgotável. Sócrates aponta para isto,
só sei que nada sei. Quando a gente mais tem certeza de que sabe, a certeza que sobressai é de que você não sabe de nada. Quanto mais se conhece, mais tem coisas para serem conhecidas. Por isso não há ninguém melhor do que ninguém quando se trata de conhecimento, né? Quando você diz que sabe de tudo, você é um arrogante, você é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa presunçosa. Por quê? Porque o conhecimento não se alcança na sua plenitude. O conhecimento ele é inesgotável. Então a ironia socrática tinha, portanto, um caráter purificador, levando seus discípulos a confessarem suas próprias contradições e ignorâncias, onde antes só julgavam possuir certezas e clarividências, tomando consciência de suas próprias respostas e das consequências que poderiam ser tiradas de suas reflexões, muitas vezes repletas de conceitos vagos e imprecisos. Por isso, a ironia socrática era um processo de purificação do conhecimento, ou seja, é aquela expressão que se diz pôr a pessoa no seu devido lugar. Quando a pessoa chega toda arrogante, achando que sabe de tudo, você usa o método da ironia, né, socrática, porque aí você vai colocar essa pessoa no seu verdadeiro lugar, que é tornar ela uma pessoa humilde quando se trata do conhecimento. Ninguém sabe de tudo, pois o conhecimento ele é inesgotável. Isso é a mensagem da ironia na ótica de Sócrates. E a outra metodologia é a chamada maêutica, que é uma outra forma de conhecimento e de aprimoramento do conhecimento das pessoas. Libertos do orgulho, da pretensão de que tudo sabiam, os discípulos podiam então iniciar o caminho da reconstrução de suas próprias ideias. Novamente, Sócrates lhes propunha uma série de questões habilmente colocadas. Ou seja, depois da ironia vem a maêutica. Depois da purificação, agora você vai construir um conhecimento seguro, autêntico e humilde, né? Porque quando você achava que sabia de tudo, portanto, você, com o processo da ironia, isso foi destruído. E agora você vai construir um conhecimento verdadeiro e seguro. Então, nesta segunda fase do diálogo, o objetivo de Sócrates era ajudar os discípulos a conceberem suas próprias ideias, né? Assim, transportava para o campo da filosofia o exemplo de sua mãe, que, sendo parteira, ajudava a trazer crianças ao mundo. Então, a maêutica é criada por Sócrates a partir da sua experiência e da sua vivência com sua mãe e da atividade que ela fazia no seu período. A mãe de Sócrates, que era uma parteira, ajudava as mulheres a dar à luz. Então, a partir dessa experiência vivenciada por sua mãe, ele cria esse método, essa prática de conhecimento chamada de maêutica. A palavra maêutica quer dizer vir à luz ou dar à luz. O significado de maêutica no conceito grego. Por isso, essa fase do diálogo, destinada à concepção de ideias, era chamada de maêutica, termo grego que significa a arte de trazer à luz, ou seja, é a arte, é o fazer, o fazer artístico de trazer à luz. Coisa bela é quando você percebe esse serviço, essa ação que é ajudar uma mulher a dar à luz uma criança, uma nova vida. Coisa boa é quando você ajuda outras pessoas a conceber o conhecimento, porque quando você conhece e busca esse conhecimento, esse processo é semelhante a dar à luz, ao parto, dar à luz a uma criança. O conhecimento ele tem esse mesmo processo segundo a ótica de Sócrates. Por isso, está aí, muito resumidamente, as temáticas relacionadas ao pensamento socráticos. Grande abraço e nos veremos em outra oportunidade.